Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um Café com Estilo, né Dani? Tchim-tchim. Tchim-tchim, Ju, mas café não pode. Não pode, Dani? Não pode, faz mal pra voz. Então vocês já viram quem é a convidada de hoje. E a convidada de hoje é a Dani, gente. A Dani é fono, é a minha fono, né? E aí eu quero que a Dani se apresente aí pra vocês e conte um pouquinho. E ela já deu uma dica aí logo de cara no começo, hein? Oi meninas, tudo bem? Eu trabalho como fonoaudióloga, eu atuo com aperfeiçoamento da voz profissional para TV, rádio e internet. Vim dividir um pouquinho com vocês as dicas e orientações para ter uma boa voz em todos os materiais de vídeo. E por que não café, Dani? Que você já falou, café com estilo hoje não. Hoje é o quê? Água. Água com estilo. Já é uma primeira dica. Por que não pode tomar café, Dani? Então, o café, ele causa muito ressecamento. E aí ele resseca, ele tem a questão do choque térmico com a voz e vai provocar pigarro. Então, antes do uso profissional da voz, a gente sugere para não tomar café por conta da temperatura. Ixi, os viciados em café. O melhor tem que ser água. Então, ó, quando você for dar palestra, quando você for gravar um vídeo, então não pode tomar café. Não pode tomar café. Assim, certo, a orientação, 1 hora, 2 horas antes de usar a voz profissionalmente. Então, uma dica aí pra vocês, gente. E Dani, eu queria que você compartilhasse assim um pouco com as meninas essa questão da voz. Por que é tão importante? Claro, a gente já entende que a comunicação, mas assim, a comunicação, o jeito de expressar, o jeito de falar. Por quê? Então, Ju, a voz, ela carrega toda a nossa questão emocional. Vamos voltar? A voz, Ju, ela carrega todas as intenções e emoções que nós temos. Então ela acaba sendo um cartão de visitas para todos os momentos e para todas as relações. Então, conhecer a qualidade da voz favorece tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E isso, o mais importante é que assim, ela vai se desenvolvendo e aprimorando com o decorrer da vida. Então, na fase lá da adolescência, tem um padrão vocal. Depois, quando começamos a trabalhar, esse padrão vocal muda. Por quê? Porque começamos a frequentar meios diferentes. Então, a forma de falar, os gestos, o vocabulário, o uso de algumas gírias, então tudo isso é modificado conforme as experiências. E a qualidade da voz acompanha esse desenrolar também. E eu acho que a gente pode compartilhar até um pouco do meu processo, que agora vendo você falar, eu sinto que aconteceu isso, porque, por exemplo, eu sou bastante expressiva, mas às vezes ou muitas das vezes eu falava muito rápido, gritando, e isso tava me prejudicando, né, Dani? Até a questão, gente, de voz, de eu ficar sem voz. Isso, porque na verdade é um padrão que exige muito da própria condição anatômica, então tem um esforço. E a fala, a voz, ela não pode ser feita, não pode ser pronunciada com esforço, porque precisa ser uma relação confortável, agradável, de contribuição, né? Então, a partir do momento que eu uso muito volume vocal ou faço esforço, isso já chama mais atenção do que o próprio conteúdo. Então, nós temos que aprender a ajustar, a fazer inflexões, a dar modulações para que essa voz, para que essa fala fique muito mais agradável. Até principalmente, acho que para gravação. Então, por exemplo, eu posso estar falando de um jeito, né? Olha a importância da voz suave, que daí demonstra até, como que eu posso dizer pra elas, Dani? Uma tranquilidade. Ou de repente a mesma frase eu tá falando agitada, então essa comunicação é importante, né? É muito importante, porque na verdade assim, o uso da voz vai certificar aquele conteúdo que eu expresso. Então, por exemplo, uma mesma frase com diferentes inflexões. Então, vou falar com uma pessoa, nossa, essa roupa está ótima. A mesma frase com uma outra inflexão. Nossa, essa roupa está ótima. Qual que passa mais? Credibilidade e verdade. A segunda opção, que eu tenho muito mais modulação. Então essa coerência... Vibração, né? Você sente, nossa, ela tá entusiasmada, né? Isso, agora... A gente que não entende muito de voz, né? Mas é isso. Então transmitimos muito mais credibilidade, muito mais verdade, aliando as duas coisas, qualidade vocal e conteúdo.
Então é bem importante para todas as situações. E alinhado à imagem, aí não tem erro, né? Não tem erro, não tem erro. Então eu vejo que as meninas às vezes ou falam muito baixinho também. Eu tinha dificuldade de falar muito alto, mas por exemplo, além da timidez de falar muito baixinho, você tem alguma dica para as mulheres que têm essa dificuldade, essa timidez de falar baixo? Então, a primeira coisa com relação ao volume é sempre encontrar, Ju, um volume confortável. O que é um volume confortável? O primeiro ponto é a autoescuta. Então hoje, com a facilidade de redes sociais, nós temos percebido e nos avaliado com mais frequência. Então grava no celular e ouça qual volume que está aquela explicação. E aquela que não gosta de ouvir a voz? É o primeiro passo para mudar. O primeiro passo para mudar... Gente, a Dani fez... Eu assisti umas 10 vezes vídeos que eu fiz assim... Normalmente assim, nós não gostamos daquilo que ouvimos. Por quê? Porque a própria percepção é diferente da percepção da voz gravada. Então a voz gravada sempre vai parecer, na verdade a voz gravada é a real. Aquela que achamos que falamos é a impressão que ecoa da voz. Então por isso que tem essa dissonância. Uma coisa é o que eu gravo, outra coisa é o que eu falo. E a real é a gravada. Se eu não gosto do modo de falar, da qualidade vocal que está na gravação, é ali que eu preciso atentar para melhorar. Como que eu melhoro? Fazendo leitura em voz alta, falando na frente do espelho, falando para alguém, pedindo uma avaliação e uma percepção para alguém. Você acha que eu fui clara? Você acha que eu fui coerente? Qual que é a tua percepção? Então não tem outro caminho senão a própria avaliação. Bom, tem que ser autoavaliar, volta a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento. Não é só da imagem, da voz também, né, gente? Da voz, da fala, das gírias. Dos gestos. Dos gestos. E Dani, por exemplo, pode falar, não tem problema, porque eu acho que ajuda as meninas. Então, por exemplo, eu tinha muito vício de linguagem. Isso. Ou você chamava... São as cacos, né? São os cacos da fala. O que é cacos da fala? O uso de... São expressões que não complementam e, na verdade, são ruídos de comunicação. Um exemplo, né, tá, não é. Isso. Então... Exatamente. Que mais que eu falava, gente? Então, isso. Então, esses cacos, esses vícios de linguagem, na verdade, o que é? É a falta da pausa. O pensamento acelerado. Isso. E aí o que acontece? Eu não faço uma estrutura de frase com começo, meio e fim. E no momento em que eu vou para a próxima frase, eu coloco um caco. E aí o que acontece? É o receio de fazer o ponto final. Então precisa ter um começo, meio e fim, ponto. E não colocar um caco no meio do caminho. E outra coisa importante do caco, na verdade é assim, nós vamos ficar mais atentos ao caco do que ao que está sendo dito. Então aquela história daquele professor da escola, que a cada orientação, né, e daqui a pouco nós estamos ali contando a quantidade de né que foi falado. E esquecemos do conteúdo. É bem isso. É bem isso, Dani. Então tem que o quê? Tem que monitorar e não ter medo de fazer pausa. Nós temos medo do silêncio. Isso é verdade, eu tinha bastante medo do silêncio porque eu achava que eu tinha que estar falando toda hora e ser um dicionário ambulante sem que eu parasse. E aí a Dani me mostrou isso, ainda a gente tá num processo, né, Dani? Também não é do dia pra noite, a Dani explica, né, o processo. Por exemplo, acho que também é legal você explicar para as meninas o que é esse processo da fono, quem quer desenvolver a fala melhor e se preparar também. Como que você pode ajudar as meninas, que tem meninas que dão palestras, que gravam vídeos, então realmente precisam da ajuda de um profissional como você. Isso mesmo. Então, assim, na verdade a fonoaudiologia, ela contribui não só para os distúrbios da fala. Que eu acho que todo mundo acha que é isso. Então, eu vou procurar uma fono porque eu tô com algum problema. Então, tradicionalmente, a fonoaudiologia é uma área da saúde. Então, sim, foi voltado aos distúrbios e às alterações da comunicação. Só que com o passar do tempo, o aperfeiçoamento e a demanda, foi pedido o quê? Um aperfeiçoamento da fala. Não necessariamente porque a pessoa tem uma dificuldade, mas ela sente que ela poderia se expressar melhor para aquela demanda de trabalho. Então surgiu uma reunião com o cliente, tem uma palestra, eu tenho que apresentar uma proposta. Então eu não tenho nenhuma alteração anatômica, mas eu preciso ter uma performance comunicativa, de voz, de fala, muito surpreendente para poder fechar um negócio, uma proposta. Então, a fonoaudiologia, ela vem para contribuir para o aperfeiçoamento
dessa voz, dessa fala, desse gestual, trazendo toda essa coerência. Né? Então é por isso que você falou do alta performance, é bem isso. Se não adianta a gente, ok, tá impecável na imagem e a gente esquece de alguns detalhes. Tem um momento que você tem que subir um pouquinho a mais de nível e buscar ajuda profissional. Olha, eu tô dando várias palestras, talvez eu tenha que ter uma performance melhor. para demonstrar, então, para as pessoas, né? Isso, e esse trabalho de aperfeiçoamento da voz e da fala é com muito treinamento. Com leitura, com expressão na frente do vídeo, então gravação da voz. Toda semana, né? Só agora que eu viajei, daí matei 2, né? Mas a gente é um processo, claro, tem começo, meio e fim. Isso. Só que eu falei que eu não vou largar a Dani mais, porque fez muita diferença no meu dia a dia, mas ela tem um cronograma, né? Você não vai lá, a Dani faz o pacote, as sessões, né, com o trabalho, mas que nem eu optei, eu quero ficar pra sempre, né, Dani? Porque assim, sempre quando muda a demanda de trabalho, então vamos supor que no primeiro momento é pra dar a aula. Que foi o que aconteceu comigo, né? Com você. Depois a produção de vídeo. Então a cada material, a cada demanda de trabalho é um ajuste vocal, um ajuste do gestual. Então acaba que o aperfeiçoamento é constante. Depende muito da demanda, né? Sim, por exemplo, quando eu procurei a Dani, seria pro curso, que chegava no final do curso presencial, eu tava sem voz. E aí eu não entendi se era por falta do microfone, o que era, né? Então a Dani me acompanhou com aquecimento, me avaliou, então foi um processo bem interessante quando eu fiz o curso para me preparar, né, Dani? Isso. E agora é com as gravações, porque daí todo dia você gravando, você precisa estar preparada também. Então isso conta, então a Dani foi bastante importante aí nessa etapa da minha carreira, então já ajudando vocês, apresentando um novo profissional que pode ajudar. Então mesmo quem está começando, não tenha talvez uma demanda alta, mas se eu tivesse conhecido a Dani há anos atrás, eu já ia estar avançada, né, Dani? E aí a gente sempre orienta assim, às vezes não tem uma demanda para um trabalho fonoaudiológico agora. E as pessoas me perguntam, mas como eu posso desenvolver então melhor a minha fala? Tem outras opções? Tem várias opções. Curso de oratória, workshop de teatro de final de semana. Então são atividades que você tem contato com a sua própria fala, com o seu modo de falar. Vai dar mais segurança, mais confiança. Então o uso do palco, o uso da câmera, comunicar para pessoas estranhas. Então assim, não é somente a fonoaudiologia, você tem outras áreas que também incentivam, que também melhoram. Há outras partes da comunicação. Então as pessoas podem procurar isso. Que legal, gente. É muito importante. E Dani, se você tivesse que deixar uma mensagem assim para as meninas, o que você deixaria? A primeira coisa, assim, é o que eu sempre converso com a Ju. Não existe fala de improviso. Nós temos um mínimo de planejamento para evitar os deslizes. Então a primeira coisa é planejar o que vai falar. Isso em todas as situações. Uma fala planejada, você evita erro, você evita se colocar mais do que o próprio conteúdo. Isso é importante em qualquer relação. Então, tanto na relação pessoal quanto na relação profissional, que você precisa ser mais eficiente, mais claro, mais objetivo. Então, primeiro ponto, planejamento do que vai falar. Não precisa escrever textos, tópicos. Eu vou lá, eu vou conversar um roteiro. Tópicos, eu vou falar sobre isso e vou encerrar assim. Isso dá segurança mental e principalmente acalma o pensamento. Sim. Você sabe por onde vai passar. Então esse é um ponto bem importante. Outro ponto importante, Ju, é a questão da própria saúde. Para eu ter uma boa voz, uma boa comunicação, eu preciso cuidar de toda uma saúde física e mental. Então ter boa qualidade de sono, boa qualidade alimentar, praticar exercícios físicos. Então tudo que envolve a disposição vai transmitir essa mesma energia e essa mesma vitalidade também na forma como nós comunicamos. Então saúde, em todos os sentidos, é um outro ponto bem importante. E o terceiro é não ter medo de falar. Medo risca, gente. A gente já tá falando pra vocês, tira a palavra medo do vocabulário. Colocar, infelizmente nós não temos esse incentivo desde a infância, muito pelo contrário. As apresentações na escola é sempre com muito medo, perdemos o sono, então nós não temos esse incentivo. Ansiedade, né? E aí nós somos um pouco podados isso no decorrer da vida e chega na fase adulta, precisamos nos expressar, posicionar na rotina, né, no ambiente de trabalho. Então, querendo ou não, isso tudo interfere. Então, a partir do momento
A comunicação é algo imprescindível para todos os momentos e situações. Então, se colocar como tal, converse com uma pessoa estranha, puxe assunto, grave, veja, sabe? Eu acho que não tenha medo, experimente. Gente. É verdade. Nossa, Dani, que legal. Tenho certeza que você fez a diferença aí, né, meninas? Olha, aproveite que esse conteúdo é muito rico. E a Dani veio aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência. Ela cuida de pessoas na televisão, tudo, tá acostumada. Vive isso, né, Dani? Vivo isso. Diariamente, a agenda dela é lotada, gente. Mas eu, por favor, venha. E ela veio aqui compartilhar um pouquinho, então, dessa experiência aí com vocês. Dani, agradeço em meu nome, em nome das meninas, né, que você compartilhou aí um pouquinho. Obrigada meninas pela atenção. Espero ter contribuído aí para a profissão de vocês. Então agora trocamos o café por água. Por água. Só hoje. Então, gente, esse foi mais um Café com Estilo. Espero que vocês tenham gostado. Tchim, tchim, Dani. Tchim. Obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo.